Uma boa e uma má notícia. Depois de uma queda de 99% em maio, a produção de veículos subiu 129% em junho. Foram 98.700 unidades, segundo a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. Bom, essa foi a boa notícia. A má é que no primeiro semestre a produção caiu, e caiu mais de 50% em relação aos primeiros 6 meses de 2019. Esses dados, além de apontar como a indústria brasileira vem lidando com a pandemia, envolvem também vendas, exportações. Como ficaram e quais são as expectativas, as perspectivas para o setor? Por que você pode ficar empolgado ou empolgada com os dados? No Cafeína de hoje a gente traz tudo e mostra os rumos desse que é um importante player da nossa economia. E tem mais, privatizações a caminho. Tudo isso e muito mais no Cafeína de hoje, depois da vinheta. Muito bem, amiguinhos e amiguinhas deste canal. Você sabe o nome do cavalo do padre Marcelo Rossi? Do cavalo do padre Marcelo Rossi? É, isso aí foi o Zuckerman que mandou. Daniel Zuckerman, obrigado. Um telespectador, né? Telespectador, um internauta, né? Faz o Zuckerman também. Salve, galera, Daniel Zuckerman para apresentar o meu novo quadro aqui na Invest News. É o Marcelo Rossi. Marcelo Rossi. E você sabe que teve um cara aqui brasileiro... Essa aí o editor Zanuto vai ter que colocar um textinho ali para ajudar, né? As gargalhadas. Tem também o cara que bateu os recordes. Ele bateu todos os recordes. Ele pegou o livro do Guinness e pôs no liquidificador. Bateu todos os recordes. Não é das... Bom, esse canal não é feito de piadas. Hoje vamos falar de indústria automobilística. Por quê, Doni? Por que ela é importante? Porque você tem toda uma longa cadeia na produção, né? Você tem o cara da autopeça, você tem o cara lá que é o vendedor, você tem, às vezes o cara tem a fábrica, o cara que é o restaurante que atende as pessoas da fábrica, tem uma cadeia longa. Claro que a nossa indústria não é a das mais eficientes, né? Os carros são caros no Brasil, às vezes a gente deixa os carros importados mais caros para proteger a indústria, aí tem muita gente que fala, ó, não é bom, tem gente que fala assim. Mas, de qualquer forma, é um importante número, um importante termômetro, e é esse o tema de hoje. Pois é. O que acontece, Samidana? Olha só em 2025 a indústria automobilística será capaz de voltar aos níveis de 2019. Ao fazer um balanço do primeiro semestre, a Anfávia trouxe essa previsão um tanto quanto amarga para o setor. A pandemia afetou a produção no mundo todo, mas atingiu especialmente o Brasil, que entrou na crise do coronavírus sem ainda ter saído totalmente daquela crise de 5 anos atrás, né? Então nós temos nos dados agora de junho uma produção de 98.708 unidades contra maio, que tinha sido de 43 mil unidades. Isso representa uma alta de 129%. No semestre, ainda o dado é negativo, uma queda de 50%. Sério. Aí você fizer uma conta bem de padaria, você pega aí quase 1,5 milhão vendidos no primeiro semestre do ano passado, aí divide por 6, volta a 2, dá mais de 200 mil carros por mês. Aí você vê que maio foi bom? Foi, mas em relação... Junho foi bom? Foi, mas em relação a maio, que estava pequeno, depois você cai disso. Então, ainda aí tem muito ao que recuperar. Como não podia deixar de ser, a queda, segundo a Anfávia, obviamente foi por conta do Covid. O desempenho é pior, como eu falei, do que o primeiro semestre, né, desse ano. Foi pior que o primeiro semestre, não só do ano passado, como foi o pior desde 98. Na comparação com junho de 2019, houve uma queda de 57%. No ano passado, foram vendidos 233 mil veículos, ou seja, agora são 134 mil veículos a menos. Mas, como a gente viu, o mês de junho já foi muito melhor que maio, então a ideia é a recuperação. Lenta, mas devagar e sempre. Olha só que interessante, a gente tem 2 cenários, 2 panoramas. Sempre quando a gente compara com o ano anterior, é uma situação, né? Claro que nós estamos no meio de uma pandemia, que o impacto foi brutal, que o primeiro semestre foi praticamente jogado no lixo. Mas, como nós estamos em relação ao momento mais profundo da pandemia? Será que a gente está nele ou passamos por ele?
Então é um pouco interessante analisar isso. Vamos ver mais alguns dados para entender. Olha só, esse aumento da produção em junho em relação a maio veio com a retomada da produção nas montadoras. Segundo a Anfávia, só 2 fábricas ainda não retomaram a produção, mas devem retomar até meados de julho. Em maio, praticamente só as fábricas de caminhões tinham voltado a produzir. A produção de caminhões em junho cresceu 39% em relação ao mês anterior. Lembrando que o pico da produção no país, isso já faz tempo, foi lá em 2012 com 3.340.000 unidades. Isso mesmo, e agora vamos falar das vendas. O primeiro semestre ainda sente os fortes reflexos da pandemia na comparação com o ano anterior. Nos primeiros 6 meses de 2020 foram 808.000 unidades vendidas contra 1.308.000 automóveis vendidos no mesmo período do ano passado, uma queda de 38%. Essa queda nas vendas no semestre de 38,2% já havia sido apontada na semana passada pela FenaBrave, que é a Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, que reúne as concessionárias de todo o país. Mas também nas vendas houve uma alta forte em junho quando a gente compara com maio. Enquanto no mês anterior foram vendidos 62.000 automóveis, caminhões e outros veículos, em junho foram vendidas 132.000 unidades, ou seja, um salto de mais de 113% em relação a maio. Em junho, houve também uma queda no nível de estoques. A quantidade de veículos nas fábricas e concessionárias é suficiente para 36 dias de venda. Em maio, equivalia a 45 dias esse estoque. Ou seja, mais uma vez, é um indício, um indicador de que o pior parece ter ficado mesmo para trás. Uma das explicações para a alta de junho em relação a maio, segundo a Anfávia, é que refletiu parte do emplacamento de veículos vendidos em maio, mas que não foram licenciados porque as unidades do Detran estavam fechadas. Ou seja, você está aí contando também venda anterior. E as vendas de máquinas agrícolas também deram sinal de reação, ainda que um patamar mais baixo. Foram 3.910 unidades no mês, 0,9% mais do que maio, Doni. É isso. Vamos agora para a exportação? Vamos. Mas assim, para o ponto de vista, aqui a gente olha a economia, tudo, mas para o ponto de vista do consumidor, talvez como os estoques estão ainda altos, seja uma boa hora para quem vai precisar de um carro no futuro, dar uma negociada. E muita gente também mudou, agora vai ficar até final do ano em home office, vai vender, então o mercado de carro usado também deve oferecer boas oportunidades. Interessante. E para as exportações? Como é que fica, Doni? Como fica? Conta para mim. Olha, em junho, na comparação com maio, as exportações cresceram e cresceram bem, 401,4%. As exportações tinham praticamente zerados no mês anterior, saíram de 3.900 veículos para 19.405. Ainda é um patamar relativamente baixo, mas incomparavelmente melhor do que o que vimos no mês anterior. A exportação já vinha sendo penalizada pela crise na Argentina, com queda de 52% em 2019. A Argentina, para você ter uma ideia, já absorveu 70% das exportações de veículos brasileiros. Hoje ela compra aí em torno de 50%. Com o Covid, a situação piorou, com a proibição da entrada de importados no país devido aos problemas de câmbio. Ou seja, parou geral, todos os importados, deixando 10.000 veículos brasileiros aí mofando na geladeira, nos portos, esperando a autorização. Além da Argentina, Chile, Colômbia e Equador também compraram menos devido à paralisia da economia por conta da pandemia. É isso. No caso dos caminhões, a gente tem um resultado positivo, né? Uma alta de 93%. Tá com pressa? Tá com pressa, não podia perder a oportunidade. Não, é que tocou. Esse relógio é um smartwatch, o que significa que ele fica te dando muitas coisas que é porque inteligente. Tempo é dinheiro e nós estamos em um canal que fala de investimentos. Agora, se alguém tiver um smartwatch mais inteligente que o meu, que não é dos mais brilhantes... Quero café!
Vamos falar dos caminhões rapidamente. Uma alta de 93,4% em relação a maio. E a melhor notícia de 17,7% em relação a junho de 2019. Melhorou não só em relação ao mês anterior, mas também em relação ao ano passado. Enquanto, no geral, o Brasil está exportando menos veículos, caminhões são uma animadora exceção. Samidana, então a gente viu um pouco de tudo isso. Em meio à crise, a Associação dos Fabricantes aposta num acordo entre Mercosul e União Europeia, que vai abrir novos mercados para os veículos brasileiros, né? Isso quer dizer que 2020 vai ser um ano bom? Não, não vai ser um ano bom. É lógico que não. Já é. A realidade já é de uma queda muito forte, a previsão de 40% pegando os 12 meses fechados deste ano, né? Uma produção que antes devia chegar a 3 milhões de unidades, agora deve ficar na casa de 1.600.000 veículos. Mas eu acho que a gente pode depreender de tudo isso, já que a gente fala todo dia, Sim, que a crise é profunda, que o coronavírus é uma situação inédita, que ninguém poderia ter previsto isso no início do ano, que todas as empresas apanharam, os consumidores também, é que junho foi muito, mas muito melhor do que maio. Sim. Aparentemente, para essa indústria, o pior já passou, lembrando que a gente está falando de economia real. A Bolsa de Valores reflete expectativa. Então, dificilmente a gente vai ter uma retomada forte o suficiente para retomar os índices pré-pandemia. Mas o que a gente torce aí para uma melhora constante, né? Porque é ruim quando você tem essas oscilações, ainda mais com o patamar que já está baixo. Subiu, mas ainda é muito baixo. Perfeito. Vamos para o giro? Bora! Giro de notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo pretende realizar até 4 grandes privatizações nos próximos 3 meses. Guedes afirmou que os Correios devem entrar nessa lista, mas não definiu um prazo para o acordo de privatização. No próximo dia 20, a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan iniciarão os testes de uma potencial vacina desenvolvida contra o novo coronavírus. 9 mil profissionais de saúde voluntários serão vacinados em 5 estados do Brasil. A princípio, essa fase custará 83 milhões de reais ao governo paulista. A Receita Federal divulgou que as emissões de notas fiscais em junho atingiram o maior patamar do ano. As vendas chegaram a quase 24 bilhões de reais por dia, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos Estados Unidos, a Uber investiu mais de 2 bilhões e meio de dólares para comprar a empresa de delivery de alimentos Postmates Inc. A intenção é fortalecer a Uber Eats na disputa com a DoorDash, líder do setor no país. Quem também abriu a carteira foi o mega investidor Warren Buffett. A empresa do bilionário pagou 4 bilhões de dólares pelos ativos de transmissão e armazenamento de gás natural da Dominion Energy. O acordo é a primeira compra de Buffett desde o início da pandemia de coronavírus. O governo chinês anunciou a suspensão das importações de mais de 2 mil frigoríficos brasileiros. As unidades pertencem à JBS e à BRF, ambas ficam no Rio Grande do Sul. A China é a maior compradora de carne suína, bovina e de frangos do Brasil. O aumento de casos de Covid-19 nos matadouros já resultou na suspensão de 6 frigoríficos brasileiros pelo governo chinês. Sam, estou praticamente rouco depois de tantas notícias. Um belo de um giro, né? Não é? Eu acho que de tudo isso, o que você destaca? Talvez as 4 grandes privatizações? Já está na hora. A gente tem centenas de empresas do governo. Não tem muito sentido o governo ter Correio. E teve um negócio uma vez, a Dilma falou, imagine o Correio virar a Amazon. Eu dou graças a Deus, porque o Correio às vezes você manda, não chega, demora, é caro, então vai ser ótimo. Banco do Brasil tem uma especulação grande. Ele falou que são 4 grandes. Não vem privatizar porcaria com 10 funcionários, não. Que tem também que privatizar. Isso anima os mercados. Agora, alguém fala, e o setor bancário, como que você faz? Olha, uma coisa é você ser dono, outra coisa é você regular. Então, por exemplo, o governo tem instrumentos para regular, não precisa ter empresa. Para mim, Sami, o governo devia fazer bem o básico. Saúde, educação, transporte até pode ser regulado e segurança. Então, esses 3 setores, saúde, educação e segurança, são os mais importantes. A gente não faz nem bem isso e aí acaba gastando dinheiro, acaba sendo ineficiente, serviços caros. Então, vamos tentar se livrar disso. Claro que você tem a privatização, você tem que ver se o preço é adequado. Se você põe muito alto, ninguém quer comprar, porque o investidor também não é tonto. Se você põe muito baixo, você está deixando dinheiro na mesa. Então, a questão é como vai
privatizar, mas é uma promessa aí do Paulo Guedes já faz tempo. Não se concretizou no primeiro ano. Segundo, vem a pandemia. Agora todo mundo ansioso para ele. E também tem a questão da China, né, que afeta somente ações nossas que são negociadas aqui, muito exportadoras. Só a China é cheia de barreiras, mas também eles vão comprar de quem? Porque o nosso produto é muito barato, né, hoje. Então não sei se foi uma proteção, precisa entender isso melhor, mas não é bom, né? Também teve as provocações do governo contra a China. Sempre a gente tem que lembrar que a gente não é Estados Unidos. O Donald Trump falou, a China é culpada disso. Mas quando a gente faz, eu já falei, nós somos o Iguita na 4ª divisão. Ninguém dá a menor bola. Aí chuva de não, crítica, chuva, não sei, polêmica. @Doni Denútil, pode mandar. Vamos ver o fechamento do mercado. Fechado. O principal índice da Bolsa subiu 2,24%, chegando aos 98.937 pontos. Com isso, o Ibovespa atinge a maior pontuação desde março. O índice seguiu o otimismo do mercado externo após o governo chinês afirmar que apoiará o bull market no país. Entre as maiores altas do dia na Bolsa estão as ações das Americanas e do Bradesco. As maiores quedas ficaram com Sul América, IRB e ENGIE. O dólar terminou o dia cotado a R$ 5,35, uma alta de 0,59%. Muito bem, Samidana. Mas foi isso. Foi isso, hein? Programa cheio de notícias, cheio de factuais e muitas análises. Pois é isso. Fim. Contei já piadas. Contou piada. Já falei coisas polêmicas. Vamos ver se para o próximo programa você tem a restituição do seu computador, né? Que você está numa mesa um tanto abandonado hoje. Ele não sei se são os hackers que estão lá. Foi sequestrado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva e tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.